Qual é o chakra do prazer? Vocês sabiam que existe um chakra que a principal função dele está relacionada aos nossos prazeres? Não é que seja só isso, né? Mas essa é uma das ideias centrais desse chakra. Sejam bem-vindos a mais uma live. Se você não me conhece, eu sou Elizabeth Schallenberger, sou pesquisadora dos chakras e faço essa relação dos chakras com a acupuntura. E tem um curso destinado a acupunturistas, onde eu ensino a relação dos chakras com os canais de acupuntura. Sejam bem-vindos, pessoal, fiquem muito à vontade aqui nessa live de hoje. E o nosso objetivo hoje é falar sobre o chakra do prazer, né? Oi, Edna, tudo bem? Qual é o chakra do prazer, né? Bem, talvez você ainda não saiba, né, ou nunca ouviu falar de chakras. Os chakras são os nossos centros energéticos, né? Todos nós temos chakras e eles fazem parte do nosso corpo mais sutil, ou seja, do nosso corpo energético, bioenergético. E existem 7 chakras principais que ficam no centro do nosso corpo. Todo o nosso corpo possui chakras menores, mas os 7 chakras principais, eles têm funções nos nossos comportamentos, nas nossas emoções, nas estruturas físicas do nosso corpo. E existe um chakra ali, que é o segundo chakra, tá? Que é desse chakra que nós vamos falar hoje, né? Então, o primeiro chakra fica na base da coluna e esse fica um pouquinho para cima ali no osso da pubis, né? Quem é que sabe quem é esse segundo chakra e o chakra do prazer? O nome desse chakra é Svadhisthana, né? Um nome bem compridão aí em sânscrito, conhecido também como chakra sexual. Tá? Ele também é conhecido como chakra sexual, também é conhecido como um chakra sacral, então vocês vão encontrar aí com outros termos, tá? No meu curso eu costumo chamar de chakra pubiano e ele faz parte dos chakras inferiores, ou seja, quando a gente estuda o segundo chakra, a gente estuda junto com o primeiro, porque eles têm funções muito parecidas, tá? Mas todos os chakras, eu costumo trazer uma ideia central, né, que representa muito esse chakra no nosso corpo, nas nossas vidas. E quando se trata desse chakra, que é o chakra pubiano, a ideia central é eu tenho prazer em tudo que eu faço, né? Então, quando a gente fala em prazer, nós estamos falando em todos os tipos de prazeres, né? Então, a gente pode pensar, já começar a fazer uma autorreflexão, se eu tenho tido prazer na vida, né? Como é que eu tenho me sentido na vida? Como é que eu tenho me sentido por dentro, né? Então, quando eu acordo de manhã, quando eu vou para o meu trabalho, quando eu me relaciono com as pessoas, relacionamento afetivo, com os meus filhos, com o meu corpo, né, com as minhas emoções, eu tenho sentido prazer? Né? Eu tenho me permitido sentir prazer? Como é que tá isso aí para nós, né? Eu tenho gostado de mim? Eu tenho gostado da minha vida, do que eu tenho feito, da forma como eu me comporto, né? Tudo isso tem uma relação muito grande com esse chakra, né? As questões de autoestima, de amor próprio também, né? Todos os chakras que são mais terrenos, né? Mais ligados à terra, principalmente os 2 primeiros chakras, que também são conhecidos por chakras sexuais, eles são chakras que nos fixam a vida humana, né? Então, se a gente for pensar de uma forma mais ampla, todos nós somos um espírito, né? Temos uma alma que habita um corpo e que se manifesta. Então, nós nascemos lá do nosso papai, da nossa mamãe, né? E precisamos de um corpo para viver, né? Para nos manifestar. E a utilidade, a utilização desse corpo, ele tem muitas funções, né? Que é se movimentar para poder trabalhar, fazer coisas na vida, se reproduzir, né? Ter ali a reprodução, ter filhos e esses filhos perpetuarem ali a continuação da nossa espécie, né? Porque nossa espécie humana é uma entre tantas que existem por aí nesse mundo. Então, quando a gente pensa nesses 2 primeiros chakras, né, e falando aqui hoje do chakra pubiano, a gente pensa nesse tipo de energia, né, numa energia que nos move a vida, né, que nos move as coisas mais terrenas, né? E o que é mais terreno, né? O que é mais da terra nas nossas vidas? Vamos pensar aqui juntos, né? Primeiro, me manter vivo, né? Isso seria a lei de sobrevivência, né? A primeira coisa que a gente precisa pensar
quando a gente pensa em chakras terrenos. Como é que eu me mantenho vivo? Eu preciso me alimentar, né? Eu preciso comer, eu preciso respirar. Isso é básico do básico para me manter vivo. E a gente precisa dessa energia para se manter vivo, né? Dessa energia mais terrena, né? E tem uma relação ali muito grande com as questões de prazeres. Se a gente for pensar, por exemplo, o ato de comer, de se alimentar, está muito relacionado ao prazer também. Então, assim, eu preciso comer para sobreviver, para o meu corpo ter energia, né? Só que também é um prazer comer, é algo prazeroso. Quando nós estamos abrindo mão de determinados alimentos, quando nós estamos, por exemplo, sei lá, fazendo um tipo de dieta muito específica, a gente sofre um pouquinho porque a gente fica tendo falta daquele prazer que comida nos traz. E se a gente for pensar, isso é um equilíbrio em nós precisamos desse equilíbrio em nós, né? Os próprios prazeres, eles precisam estar equilibrados em nós. Quando a gente pensa em sexualidade também, né? Nós adultos, nós precisamos ter prazeres sexuais para que a nossa vida esteja equilibrada, né? Então, na realidade, para as nossas energias, ser sexualmente ativa é importante e para as nossas emoções também, e principalmente para esse chakra especificamente, tá? Que é o chakra pubiano, que é o chakra do prazer, né? Nos livros mais antigos, assim, de medicina chinesa, se falava muito de consumir excessivamente a energia, né, e ter deficiência energética por conta de excessos. E nos livros antigos falava assim, excesso de trabalho, e falava muito de excessos sexuais também, né? Então, quem cometia excessos gerava uma disfunção, né, um desequilíbrio energético. Só que isso a gente está falando de livros extremamente antigos, os clássicos da medicina chinesa, como o livro, o clássico lá, por exemplo, do Imperador Amarelo, né? Esses livros mais antigos, que depois foram sendo interpretados. Mas se a gente for pensar hoje, assim, trazendo para os dias de hoje, os excessos, eles realmente nos fazem mal, né? O excesso de trabalho, na época, ele era muito corporal, né? Era aquela coisa assim de você trabalhar ao extremo, de você cair de exaustão, né? Hoje a gente tem tido as estafas mentais, os excessos de trabalho, mas por estresse, por a mente estar assim muito acelerada. Isso tem acontecido muito, isso tem consumido a nossa energia. E isso consome a energia desse chakra também, tá? Os excessos, se a gente for pensar em excesso sexual, isso é uma coisa mais difícil, mas é engraçado que isso tinha em livros antigos de medicina chinesa. Mas isso também pode acontecer, né? Da pessoa acabar entrando num excesso. Quando eu estava dando aula para uma turma lá em Cascavel, acho que foi o ano passado, eu lembro que tinha uma enfermeira na sala e ela trabalhava no setor de psiquiatria, lá do SUS. Eu não lembro como é o nome do órgão, mas era um órgão municipal que presta serviço ao SUS, né? Ao Sistema Único de Saúde. E ela falou que tinham alguns casos lá de pessoas, de mulheres, de homens, que vinham com queixa de ninfomanias, né? Pensava em sexo o tempo todo, pensava muito nesse assunto, e acabava gerando problemas psiquiátricos, precisava às vezes até de tratamentos, até com medicações, porque prejudicava os relacionamentos, a família, o trabalho, prejudicava tudo. Então eu entendo que aí poderia entrar nesse tipo de disfunção, que seria uma sobrecarga sobre o órgão, tá? Sobre o chakra pubiano. Vamos pensar nos excessos de comida também, isso também existe, né? As pessoas que elas não conseguem se controlar com relação à comida e acabam cometendo excessos de gula mesmo, ou de excesso de comida, e acabam passando mal, acabam ficando doentes por conta disso, entrando até nessas patologias, né, que vão pro lado da psiquiatria, como bulimias e por aí vai, né? Por esses excessos. Aí acaba gerando obesidade, que gera outros problemas emocionais ainda. Então isso a gente também pode pensar num tipo de excesso que está relacionado a uma disfunção desse chakra também. Isso também é um exemplo, tá bom? Existem também algumas pessoas que elas acabam tendo um vício por movimentos de atividade física. Isso também é mais raro, mas existe.
Quando a pessoa ela perde um pouco o controle e ela quer fazer exercícios físicos excessivamente a ponto de prejudicar o seu corpo. É como se tornasse uma obsessão, entende? É como se a pessoa canalizasse as suas questões emocionais para aquele tipo de excesso, sabe? Porque todo excesso é uma fuga, é um tipo de fuga, seja a comida, seja esse exemplo que eu tô trazendo aqui do exercício. Então, tudo isso a gente pode pensar num desequilíbrio energético desse chakra. Então, eu tô trazendo aqui situações do dia a dia para a gente entender melhor, tá? Se alguém quiser fazer alguma pergunta aqui, fique bem à vontade, tá? Para a gente entender que essas situações que são do cotidiano aí das pessoas, para a gente se antenar que isso tem relação com um bloqueio energético do chakra pubiano ou chakra sexual, tá? Vocês vão encontrar com esses dois termos aí na literatura. Também como chakra sacral, mas é o mesmo chakra. Como eu falei para vocês, no meu curso eu costumo chamar de pubiano, né? Quem já fez meu curso sabe. E que eu costumo relacionar muito ele com o primeiro chakra, que lá a gente acaba chamando de chakras inferiores ou chakras terrenos, né? Que são os chakras que utilizam muito dessa energia mais densa, mais forte, mais da matéria, mais da terra para a gente se manifestar. E nós precisamos muito dessa energia, tá? Só que ela não pode estar descompensada, ela não pode estar desequilibrada. Ela precisa estar fluindo bem de uma forma equilibrada. Então não pode ter nem a falta, nem o excesso, tá? Quando que a gente tem falta desse tipo de energia aí, desse chakra, por exemplo? Quando a gente entra num processo de muito desânimo, por exemplo, de muito cansaço, de não ter vontade de praticar atividade física, quando a gente não tem vontade de buscar, da busca pelo dinheiro, pela prosperidade financeira. Porque se a gente for pensar, se nós somos um espírito que utiliza desse corpo para se manifestar, para fazer coisas na vida, e a gente for fazer uma análise aí do nosso desenvolvimento consciencial, o que é que a gente entende? Que a gente precisa desse tipo de energia para fazer as coisas que a gente tem que fazer na vida, né? Na nossa vida intrafísica. Então, a gente precisa, voltando ao que eu estava falando ali, a gente precisa se alimentar, a gente precisa sobreviver, a gente precisa respirar, né? Tudo isso está relacionado ao modo de sobrevivência. E depois, quando a gente vai ficando mais velho, entram outras coisas. O que é que a gente precisa? Estudar, aprender, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa em algum momento trabalhar, buscar a nossa sustentação financeira, a gente precisa construir coisas, né? Então, o que nos traz segurança? Ter uma moradia, né? Ter uma casa, um lar, um lugar que você se sinta seguro para você dormir à noite, para você descansar, para você criar seus filhos. Então, quando a gente pensa em moradia, quando a gente pensa nesse tipo de segurança, de vida material, de sustentação financeira, de ter uma segurança financeira, de você saber que você vai ter dinheiro amanhã para comprar sua comida, para se sentir seguro, para ir ao médico, para buscar as coisas que você precisa, a gente pensa nesse tipo de energia, tá? Essa é a função desses chakras terrenos nas nossas vidas. Só que a gente não pode viver só disso, né? Então, se nós vamos para um materialismo extremo, aí tá faltando outro tipo de energia, que são energias dos chakras superiores. Mas hoje o objetivo da live é falar sobre o chakra pubiano, então a gente não vai entrar aí nesses outros assuntos, que já tenho várias lives falando sobre esses assuntos aqui no Instagram, tá? Bem, quando a gente pensa na energia de um chakra, a gente precisa entender a anatomia sutil, né? Quando a gente olha aqui para o nosso corpo, né, minhas mãos aqui, minha cabeça, as minhas células, meus tecidos corporais, os meus órgãos, isso é o meu corpo físico, né? Isso é a minha biologia. Tá? E pelo nosso corpo físico flui a nossa energia vital, né? A energia que nos mantém vivos, né? Que nos mantém vivos. Só que onde é que tá essa sutileza aí dessa energia vital? A gente não tá vendo ela. Eu sei que existe uma energia vital no meu corpo, que flui pelo corpo, que flui pelos órgãos, né? Que flui por tudo aqui, pela garganta, pelos meus órgãos internos. Só que eu não tô vendo essa energia, não é uma coisa visível, né?
Só que essa energia está ali, ela existe, a gente chama isso de anatomia sutil. Então, o nosso órgão que fica bem coladinho, desculpa, o nosso corpo que fica bem coladinho aqui ao nosso corpo físico, é o nosso corpo energético. É o nosso corpo que antigamente chamavam de duplo etérico, né? E ali é que estão os nossos chakras, os nossos centros energéticos, tá? Então, é importante a gente entender que existe essa anatomia sutil, né? Quando a gente fala do chakra pubiano, o pessoal que está entrando agora, hoje o objetivo da live é falar sobre o segundo chakra, tá? Que é o nosso chakra do prazer, que a ideia central desse chakra é eu tenho prazer em tudo que eu faço, né? E se você de repente trabalha com acupuntura, da área da medicina chinesa, eu costumo fazer uma relação aí dos canais, dos meridianos com os chakras, para que a gente entenda que todo chakra tem relação com os canais de acupuntura também, tá? Quando a gente pensa aqui, ó, no nosso segundo chakra, né, no nosso chakra pubiano, a gente pode pensar no elemento água e a gente pode pensar no elemento terra. Tô vendo um pessoal conhecido entrando aqui, sejam bem-vindos, tá? Rager, Edson, que bom ver vocês, colegas queridos. Quando a gente pensa nesses chakras, nesse chakra, né, no chakra pubiano, a gente pensa nesses elementos, tá? No elemento água e no elemento terra. Dentro da medicina chinesa, por exemplo, o elemento água, a gente relaciona aos rins, né? Aos rins que armazenam o Jing, que é a nossa vitalidade, a nossa essência, é onde armazena a nossa energia vital, né? E quando a gente pensa sobre isso, né? Poxa, é o órgão que energeticamente ali armazena vitalidade, essência, o rim, né? E o rim, ele pertence ao elemento água. E o elemento água faz parte também do chakra pubiano, tá? Então, vamos pensar aqui, ó. A nossa energia, a energia que a gente usa para se manifestar, que traz a nossa vitalidade, para a gente ter brilho no cabelo, brilho na pele, para a gente ter essa vitalidade, ela tem 3 fontes, tá? De onde é que vem a energia, né? Ela tem 3 fontes. Então, a primeira fonte é o que a gente chama de céu anterior, né? Ótimo tema. Edson, saudade de você. Quando a gente pensa assim... Desculpa, gente, eu me perdi aqui falando aqui oi pro pessoal. Vamos voltar aqui. Nós temos 3 fontes de energia. O que é céu anterior? Céu anterior é energia que a gente herda dos nossos pais, que a gente chama de energia ancestral. Então a gente já vem com essa bateriazinha aí, com essa energia que vem lá do nosso pai e da nossa mãe, né? Então, como é que os nossos pais estavam quando eles nos conceberam, né? Os nossos pais, eles também tinham uma energia que foi transmitida para nós na concepção. Então, isso é o céu anterior. E depois, essas outras 2 energias aqui a gente chama de céu posterior. Céu posterior é a energia que a gente vai criando todos os dias, posteriormente ao nosso nascimento, né? E quais são essas 2 energias aí? De onde é que vem? Coisas super simples que a gente faz todos os dias: alimentação e respiração, né? O pessoal que é da yoga, por exemplo, valoriza muito essa questão da respiração, né? De como respirar de forma consciente, né? De como puxar o ar, de como soltar o ar, de se atentar mais ao ato da respiração, porque eles sabem muito bem que a nossa energia vital, que na yoga é chamada de prana, né? Tem uma relação muito grande com a respiração. Então a gente cria energia respirando e a gente cria energia comendo também, né? Quem aí já estudou dietoterapia, a energia dos alimentos, sabe que cada alimento possui uma propriedade energética específica. Vamos pegar um exemplo aqui, ó, o gengibre, a canela, eles têm natureza quente. Então, quando a gente traz para o nosso organismo esse tipo de alimento, a gente está trazendo uma energia de calor, de quente para dentro do nosso corpo, tá? Tem alguns alimentos que têm energia fria, né? Então, por aí vai, ó. Conforme eu vou comendo, conforme eu vou respirando, eu vou produzindo prana, ou chi, ou energia vital que vai circular pelo nosso corpo. Tá? Então aí forma a nossa energia, né? A energia vital que a gente carrega, o céu anterior que a gente herdou dos nossos pais, a respiração
e a alimentação, aí é o céu posterior. E essa energia vital, que a gente na medicina chinesa chama de Jing, que é a substância que armazena nossa energia vital, a gente relaciona ao rim, não é? A gente relaciona ao rim. E o rim está relacionado aos nossos chakras inferiores, ao chakra básico e ao chakra pubiano. Então está tudo interligado. Então quer dizer que se a pessoa tem um bloqueio energético do chakra pubiano e eu estimular o rim dela lá através da acupuntura, eu vou estar melhorando a energia desse chakra? Sim, porque eu vou estar melhorando a energia ancestral, eu vou estar melhorando a energia de vitalidade dessa pessoa, tá? Então tem uma relação aí muito grande, tá? Quando a gente fala sobre os chakras especificamente, cada chakra tem um ponto de acupuntura que a gente estimula para estimular o chakra, tá? Então, por exemplo, chakra pubiano, já que é o tema da nossa live de hoje, a gente costuma utilizar o VC4, o REM-MAI 4. Quando a gente vai lá e coloca energia nesse ponto, e seja como for, tá? Não precisa ser com agulha, mas estimulando ele, seja com a mão, seja com moxa, com cristal, seja exteriorizando energia mesmo ali com a sua própria mão, ou colocando mesmo uma agulha, mas principalmente colocando a intenção de colocar energia nesse chakra, automaticamente a gente já melhora a fluidez energética do chakra, tá? Quem já fez o curso sabe que a gente tem várias experiências muito legais ali no curso Chakras na Prática do Acupunturista, tá? Bem, deixa eu só seguir meu cronograma aqui, né? Pessoal, quando a gente fala em chakra pubiano, que é o chakra do prazer, que é o segundo chakra, eu vou falando aqui para vocês quais são as características que esse chakra tem nas nossas vidas, tá? O desejo, o prazer, a sexualidade, todos os prazeres físicos, emocionais, tá? O carisma, a criatividade, o relacionamento que nós temos com o nosso corpo, o relacionamento que nós temos com nós mesmos, né? Então, como nós somos um espírito que habita um corpo, esses chakras que são terrenos, eles também têm muito a ver com a autoestima, com eu gostar de mim, com eu gostar da minha imagem que eu vejo no espelho, de eu me amar, do meu amor próprio, também tem relação com isso, tá? Esse chakra também está relacionado a atrações sexuais, prazeres sexuais, instinto de reprodução, sustentação financeira, que é o que eu estava falando ali antes, tá? E também se sentir fazendo parte da natureza, porque a gente precisa entender e lembrar que nós somos natureza, né? Então não é assim, eu vou para a natureza hoje. Eu sou natureza, eu sou uma espécie, né, humana que faz parte da Terra, então eu faço parte da natureza. E esse chakra, como ele é terreno, ele nos integra a isso, a gente entender que nós fazemos parte da natureza, tá? Localização dele é na região pubiana, tá? Bem ali onde ficam os nossos órgãos sexuais, né? Todo chakra ele tem relação com alguma glândula endócrina do nosso corpo. E no caso desse chakra é com as gônadas, né? Com os órgãos reprodutivos, com as glândulas reprodutivas. No caso das mulheres, os nossos ovários, né? E no caso dos homens, o testículo, né? Que tem ali o seu sistema reprodutivo. Outra coisa, todo chakra também se relaciona a uma inervação, a um plexo de inervação do nosso corpo. E no caso desse é o plexo sacral, né, que vai inervar toda essa região da cintura para baixo, né, da região do finalzinho da coluna, do sacro. Então, da pelve, do sacro para baixo, pernas, tem relação com esse chakra, tá? Com esses chakras inferiores, aí na verdade o primeiro e o segundo chakra. Quais são as estruturas físicas do nosso corpo que estão relacionadas ao chakra pubiano? Então, eu acabei de falar gônadas, né? Testículos, ovários. O próprio plexo sacral, que é a região toda de inervação ali, né? Dessa região da pelve. A região baixa dos intestinos, ou seja, o intestino grosso, reto e ânus, toda essa região aí. A bexiga,
o nosso sistema reprodutor, né, no caso das mulheres aí, o útero, né, ovários, toda a região vagina, os órgãos reprodutivos do homem também, os testículos, pênis, toda essa região está intimamente relacionada a esse chakra. E as últimas vértebras ali, tá? O finalzinho das vértebras, que seria a lombar e o cóccix e o sacro, tá? Então, o finalzinho da nossa coluna tem relação também. E a própria pelve, o próprio osso ali que antigamente chamava de bacia, né? Que a gente conhece por pelve, também está relacionado a esse chakra, tá? Agora eu quero que vocês prestem atenção, que eu vou ler para vocês aqui quais são as situações que nos levam a um desequilíbrio energético do chakra. Ou situações não. Quais são os sintomas, os comportamentos que, se a pessoa estiver apresentando eles, a gente já sabe que pode ser por um bloqueio desse chakra, tá bom? Então, vou falando aqui. Problemas com prazeres de uma forma geral, disfunções sexuais, problemas com prazeres sexuais ou disfunções de prazeres, como eu falei lá no começo, né? Comer demais, o ninfomaníaco, né? Que tem excessos de alguma forma ali de prazeres. Autoimagem negativa, a pessoa não gostar da própria imagem dela, né? Baixa libido, falta de libido sexual, as disfunções sexuais de uma forma geral, dificuldades com toques físicos também, as pessoas que não gostam de ser tocadas, comportamentos instáveis com relação à disposição, a reações emocionais também, os vícios de uma forma geral, o exibicionismo extremo, quando ele se torna patológico, né, que a pessoa precisa de um exibicionismo para se validar, né, que na verdade por trás disso se esconde uma baixa autoestima. Se alguém não entendeu bem isso, pergunta aqui nos comentários, tá? Vergonha do próprio corpo, pessimismo, vitimismo, né, porque a pessoa não está conectada ali com a energia da Terra, por isso que ela se vitimiza, por isso que ela é pessimista, né? Dificuldades de lidar com finanças, sentimento de culpa, egoísmo, e agora eu vou para a parte mais física, tá? Problemas reprodutivos, problemas renais, constipação intestinal, problemas da região lombar e sacral ali da coluna. E agora, gente, eu vou ler para vocês o contrário, o equilíbrio do chakra, né? Quando a gente tem a energia do chakra fluindo bem, quais são as situações que tem aí nas nossas vidas. Responsabilidade, iniciativa, equilíbrio dos desejos, tem os desejos, mas de forma equilibrada, nem na falta, nem no excesso. Sexualidade sadia, saudável, gostar do seu corpo, se sentir conectado com o seu corpo, se sentir à vontade. Independência, autonomia, lidar bem com a sua intimidade, que é o que eu acabei de falar, né? Autoconfiança sexualmente falando, se relacionar bem com o dinheiro, se relacionar bem com o trabalho, se relacionar bem com a vida material. Então, isso são exemplos de equilíbrio do chakra pubiano, tá? Pessoal, talvez alguém possa estar vendo a live e se perguntando, né? Mas como é que eu faço para melhorar a energia do chakra se ele estiver com bloqueio, né? Não sei se alguém pensou isso, mas eu pensaria. Existem formas da gente estimular a energia do chakra sozinho, né? Então, por exemplo, eu posso ir a um terapeuta e pedir para o terapeuta atuar no meu chakra, né? Através do reiki, através da acupuntura. É isso que a gente faz de alguma forma aqui, né? O curso Chakras na Prática é para isso, é para ensinar as pessoas, os terapeutas a tratarem seus pacientes dessa forma. Só que a própria pessoa, ela pode estimular o chakra dela sozinha, né? Como? Fazendo exercícios de práticas energéticas, tá? E eu já vou explicar para vocês como é que a gente faz isso com relação a esse chakra. Outra coisa, exercício físico, caminhada, colocar os pés no chão e sair caminhando por aí. Isso também ajuda a se conectar mais com a Terra e trazer mais energia para esse chakra, tá? Então, a atividade física, de uma forma geral, ela vai estimular os chakras inferiores, tá? A prática da yoga, ela é muito direcionada para os chakras, ela é muito direcionada para abrir os chakras. Então, existem posturas da yoga que elas estimulam o chakra também, né? A própria postura de lótus ou semilótus,
ela é uma postura que ajuda a estimular esse chakra. Quando a gente se agacha também e mantém um pouquinho o corpo lá agachado, né? Eu tenho até uma foto minha, acho que ali no Instagram, que eu tô agachada com a mão assim lá numa cachoeira lá que a gente foi, que também ajuda a estimular a energia desse chakra, tá? Os movimentos corporais, todo movimento que mobiliza o quadril, por exemplo, dança do ventre, né? A dança do ventre, ela mexe muito o quadril, né? Também é uma atividade que ajuda muito a estimular a energia do chakra pubiano, tá bom? Existem mantras também, né? Mantras que, se a pessoa ficar ali em estado meditativo, repetindo aquele mantra, por exemplo, Vam, Vam, é um tipo de mantra que ajuda a estimular o chakra pubiano. É um exemplo, tá? A gente pode até, quem tem curiosidade, coloca lá no YouTube, né? Meditação do chakra Svadhisthana, o chakra pubiano, o chakra sexual. Vai aparecer um monte de meditação ali com mantras ou meditações guiadas para ajudar a se conectar mais com esse chakra, tá? Dentro da prática da acupuntura eu já falei, quando a gente estimula lá o ponto VC4, colocando energia, exteriorizando energia para esse chakra com uma intenção direcionada para ele, a gente já sabe que é uma forma de estimular a energia do chakra. Então você que é acupunturista, se você estimular o ponto VC4 do seu paciente com intenção, sabendo que você está atuando no chakra, automaticamente você vai melhorar a energia do chakra pubiano do seu paciente. Aí ele vai ter resultados. O que você pode fazer também é instruir o seu paciente a fazer as práticas energéticas em casa. Por exemplo, ensinar ele a se concentrar mentalmente no local ali do chakra e exteriorizar energia, pulsar energia. Outra coisa, você estimulando o seu paciente a fazer caminhada, a fazer atividade física, também é uma forma, tá? De você ajudar seu paciente a melhorar a energia do chakra pubiano, tá bom? Deixa eu ver se eu falei tudo. Todo movimento que faz contrações abdominais, tá? Também acaba estimulando a energia desse chakra. Bem, o que eu tinha deixado anotado aqui, eu falei tudo. Outra coisa que eu quero falar para vocês dentro do curso Chakras na Prática do Acupunturista, tem esse material de apoio aqui, tá? Nesse material de apoio, eu trago vários pontos de acupuntura que a gente pode utilizar para estimular determinado chakra. Então, vamos pensar aqui especificamente no chakra pubiano, já que a gente está falando disso na live, né? Os pontos do rim, que ficam nessa região abdominal ali, do rim 11, subindo 11, 12, 13, todos esses pontos a gente também pode estimular com o objetivo de trabalhar a energia desse chakra, tá? Que mais que eu coloquei aqui? Além do VC4, que eu já falei para vocês, a gente pode utilizar alguns pontos do elemento água e do elemento terra, né? Então, do elemento água eu já falei aqui, rim, né? A gente pode pensar em bexiga também, bexiga 23, bexiga 28. A gente pode pensar em alguns pontos da terra também, né? BP3, BP4 são pontos do baço que trazem muito energia da terra, né? Lembra que BP3 é um ponto terra, um dos pontos mais terras que existem, tá? Então são exemplos aí de pontos de acupuntura que vão além do VC4 que a gente pode utilizar para estimular a energia desse chakra, tá? Como é que a gente faz a prática energética, né? Na verdade é simples. Vou falar para vocês aqui de uma forma bem resumida. Senta numa cadeira ou numa poltrona aí, mas senta com a sua coluninha reta, com os seus pés no chão, né? Relaxa ali os seus braços, suas mãos sobre a coxa e concentra a sua atenção mental no chakra. E onde é que está o chakra? Na pubis, já falei para vocês, né? Na região pubiana, ali onde está o seu órgão sexual, seu órgão reprodutivo, né? Vai lá para dentro do seu corpo, imagina lá dentro e mentalmente começa a pulsar a energia desse chakra. E conforme você vai pulsando, você vai imaginando que a energia vai descendo pelas pernas e vai indo para o chão. É isso, e você vai ficar um tempo ali exteriorizando energia por esse chakra da cintura para baixo, deixando a energia descer pelas pernas. Essa prática energética você pode manter até 15 minutos, se você conseguir, né? Se você não se entediar muito, né?
É muito bom. Ah, mas Elizabeth, eu não consigo 15 minutos. Eu acho muito tempo. Faz 1 minuto, faz 2, faz 5. Comece fazendo pouquinho, mas vá treinando a sua mente a estimular um local do seu corpo, gente. Porque eu já falei isso várias vezes em várias lives. Aonde estão nossos pensamentos, estão as nossas energias, tá? Então nós somos totalmente capazes de melhorar uma dor trabalhando energia. Eu até tô olhando um livro aqui, ó, só não vou pegar porque meu braço não tá alcançando, eu tô com medo de derrubar todas as coisas. Cura pela Luz Interior. Quem conhece esse livro da Barbara Brennan? Olha que legal, ela fala exatamente sobre isso, que pela nossa luz interior nós temos um poder de cura, né? O Mãos de Luz da Barbara Brennan fala muito sobre isso, que todos nós somos capazes de nos autocurar, né? O que as mães fazem quando a criança cai, né? O filhinho cai, se machuca. A primeira coisa que a gente faz é dar amor, é dar carinho, é ir lá no machucadinho e fazer assim, ó. A gente coloca energia no machucado dos nossos filhos. Isso é instintivo das mães. Isso vem lá de dentro, vem da nossa essência. E é assim com nós, né? Nós somos capazes de mentalmente colocar atenção no chakra e ficar pulsando esse chakra, melhora a energia do chakra, melhora todos esses comportamentos que eu acabei de falar para vocês aqui desde o começo da live. Então, olha só, é de graça, não é difícil, tem que ter prática. Outro dia alguém perguntou para mim assim, mas eu faço o exercício do chakra umbilical e não sinto nada. Eu falei assim, calma, não pare de fazer, porque às vezes a gente está muito no mental e a gente fica achando que a gente não está sentindo, mas precisa ter prática. Quanto mais a gente pratica, mais a gente sente. Sentir as energias é muito uma questão de prática. É muito uma questão da gente sair do mental e se conectar com o nosso corpo, né? O quanto que a gente vive uma vida hoje no automático, né? Onde a gente faz as coisas assim totalmente no automático, sem pensar. Isso prova que nós estamos desconectados do nosso corpo. Então, tirar momentos do seu dia para só se conectar com você é muito importante, né? É caminhar com atenção, é você de repente fazer uma dança, sentindo os movimentos do seu corpo, escutar uma música sentindo o seu corpo, sabe? Se tocar, passar um creme no seu corpo depois do banho. Olha pro teu pé, olha pra tua mão, veja como é que tá teu corpo, se sinta, porque isso faz você se conectar com você mesmo. São coisas simples e importantes para que a gente fique bem, né? Para que a gente tenha essa conexão com nós. E é tão gostoso, né? Quem é que sabe do que eu tô falando, tá entendendo o que eu tô falando. É tão gostoso você ter uma sexualidade sadia, é você gostar do seu corpo, é você gostar de se tocar, de estar com você, sabe? É você amar a vida, é você se sentir feliz. Eu até tinha colocado umas perguntinhas aqui para fazer para vocês. Deixa eu ver onde é que estão as perguntinhas. Tá aqui, ó. Você tem prazer em viver? Você está feliz? Você está feliz com o que você tem feito? Você tem intimidade com você mesmo, com seu corpo? Você tem relações profundas com as pessoas? Ou as suas relações são superficiais? Porque tudo isso tem relação com o chakra do prazer, que é o chakra pubiano. E eu tô falando tudo isso, gente, de uma forma linda, profunda, falando da nossa essência, tá? E assim eu termino a nossa live de hoje, tá? Quero saber se alguém tem alguma colocação final, alguma pergunta, né? Se todo mundo entendeu como é que faz o exercício, tá? E qualquer coisa me chama no direct, né? Quem quer mais informações sobre o curso, quem quer mais informações sobre as práticas energéticas, tá? Lá no curso a gente faz uma meditação para cada chakra, é bem legal, tem a meditação específica para o chakra pubiano, tá? É muito legal. E eu acredito que agora em dezembro nós vamos ter um curso presencial aqui em Foz do Iguaçu, aberto ao público geral, tá? Onde nós vamos passar um dia inteiro no curso só falando sobre os 7 chakras principais, fazendo todas as meditações, as 7 meditações, fazendo todas as práticas energéticas, tendo uma vivência mesmo, tá? Só que ele ainda não fechou a data. Mas eu acredito que vai ser já lá bem pertinho do Natal, mais pro final do ano, tá? Que também já tá perto, né?
Então tá, pessoal, gratidão, legal, né, ter visto vocês aqui comigo, Edna, Edson, obrigada pela presença de vocês comigo aqui até o final da live. Fátima, eu vi que você entrou também, que bom ver vocês aqui, a Raja, querida minha amiga. Pessoal, uma boa noite para vocês, amanhã estamos de feriado, né? E você que de repente quer saber mais informações sobre o curso, ó, o Edson falou que quer saber mais sobre o curso. Aqui no Instagram, vai lá no link da bio e clica lá no Linktree, que tem um dos primeiros ícones, curso Método Chakras na Prática do Acupunturista. Edson, o curso hoje ele está online e ele já é gravado, então ele já pode ser comprado a qualquer momento, é só você clicar lá, você já compra ele, tá? E daí você automaticamente entra para o nosso grupo do Telegram, onde a gente troca informações, quem já fez o curso. O curso presencial, a última turma foi em Cascavel e a gente não tem data ainda para ter o curso presencial para acupunturistas, tá bom? Mas o curso que é só os chakras, que vai ser um dia de curso, vai ter em Foz do Iguaçu em dezembro, tá? Só que o curso para acupunturistas é 2 dias, então ele tem um dia que é essa parte que nós vamos ter agora em dezembro, e o segundo dia é só ensinando a tratar os pacientes, né? É só para acupunturistas, para terapeutas que já têm uma noção aí dos 5 elementos, dos canais energéticos. Agora, se você já quiser fazer o curso online já está pronto, já está todo gravado, tem toda a parte terapêutica e ele é destinado para acupunturistas, tá bom? Esse curso já está pronto, é só entrar no link da bio, tá certo, pessoal? Boa noite para vocês, bom ver todos por aqui e um ótimo feriado para todo mundo. Tchau, tchau!